A Universidade da Geórgia conseguiu datar a resina da bugosfera por carbono, revelando 12.560 anos de idade. A tomografia computadorizada mais recente finalmente atravessou o invólucro metálico selado do artefato. E o que apareceu dentro simplesmente não corresponde a nenhuma técnica metalúrgica conhecida da antiguidade. Lá dentro, existem 18 microesferas organizadas em anéis geométricos perfeitos, interligadas por 52 fios semelhantes a fibras ópticas, todos conectados a um componente retangular central que os pesquisadores estão chamando de chip. O Dr. José Luiz Velasquez, especialista com 3 décadas de experiência em exames radiográficos de artefatos antigos, afirmou que nunca viu nada parecido. As imagens revelam que o interior da esfera foi projetado, não ornamentado. A estrutura é composta por 3 camadas metálicas concêntricas, cada uma com poucos milímetros de espessura, feitas com materiais ou processos diferentes. O mais surpreendente é que essas camadas são totalmente contínuas, sem junções, soldas ou separações visíveis, algo que hoje exigiria técnicas avançadas como metalurgia em pó com prensagem isostática a quente, deposição química de vapor ou fundição de precisão, processos associados à engenharia moderna. Mas o mais impressionante está dentro dessas camadas. 3 instituições independentes, Universidade do México, Southwest Research Institute e a equipe do Dr. Velasquez, chegaram à mesma conclusão. 18 microesferas de alta densidade flutuam dentro da cavidade interna, visíveis nas imagens como pontos brancos brilhantes. Elas estão distribuídas em 2 anéis coordenados matematicamente, 16 no anel externo e 2 no interno, todas conectadas ao chip central por meio de uma rede de filamentos. Essas conexões formam uma topologia idêntica aos sistemas de sensores distribuídos usados em satélites modernos. A análise microscópica revelou que os 52 fios possuem diâmetros entre 40 e 350 micrômetros, exatamente dentro da faixa típica de fibras ópticas atuais. Mais surpreendente ainda, eles parecem ser feitos de vidro à base de sílica, não metal. Inserir fibras de vidro tão frágeis dentro de metal sem quebrá-las exigiria fabricação aditiva avançada ou montagem extremamente precisa, tecnologias difíceis até mesmo nos dias de hoje. E apesar disso, as fibras mostram perdas ópticas ultra baixas, com desempenho igual ou superior ao de cabos de telecomunicação modernos. Esses filamentos atravessam a camada intermediária como cinturões, conectam-se a pinos de cobre na superfície externa e convergem para as microesferas internas e, por fim, para o chip, formando uma rede tridimensional de comunicação, composta de interface externa, fibras, nós internos e um processador central. Tudo em topologia hub and spoke. Projetos modernos de satélites seguem exatamente essa configuração. Os satélites experimentais SPRs da Estação Espacial Internacional, drones esféricos autônomos com sensores distribuídos, empregam o mesmo arranjo. A vantagem funcional é clara: cobertura omnidirecional, a partir de um ponto central de coordenação. Qualquer que fosse o propósito desse dispositivo, ele exigia consciência ou capacidade de transmissão em 360 graus. Pense no que isso significa. Alguém não criou apenas uma esfera metálica. Criou um sistema de rede distribuída com nós internos, conexões ópticas e um processador central coordenando as operações. Isso é engenharia de sistemas. Preciso pausar aqui porque isso é fundamental. Quando dizemos rede de fibra óptica, não estamos falando de algo apenas parecido com tecnologia moderna. Estamos falando de arquitetura de fibra óptica real. Fios de vidro no tamanho correto. Propriedades de transmissão óptica. Pontos de contato em cobre. Topologia, hub and spoke. Isso não é evolução convergente de design.
É exatamente a mesma solução de engenharia que usamos hoje. E isso levanta uma pergunta absolutamente perturbadora. Quem ensinou isso a eles? Ou fomos nós que aprendemos algo assim a partir disso? Guarde essa pergunta enquanto avançamos. A espectroscopia de raios X identificou a composição da liga base, aproximadamente 95% de alumínio, com traços de silício, manganês e ferro. Parece alumínio aeroespacial padrão, algo próximo das ligas da série 6000, mas os testes de dureza revelaram algo impossível. 330 na escala Brinell. Alumínio aeroespacial típico mede entre 120 e 180. As ligas de alumínio mais duras, endurecidas por precipitação e submetidas a tratamentos térmicos específicos, atingem no máximo cerca de 200. Esta liga se aproxima da dureza de aço carbono médio, mantendo a baixa densidade do alumínio. Uma análise mais detalhada do Southwest Research Institute revelou o motivo: incorporação de elementos de terras raras, cério, neodímio e lítio. Não são impurezas, são adições intencionais. Cada um desempenha funções específicas de engenharia. O cério fornece estabilidade em alta temperatura e resistência à corrosão. Pesquisas recentes do Oak Ridge National Laboratory demonstraram que ligas de alumínio com cério mantêm resistência a 300 °C, temperaturas nas quais o alumínio convencional falha de forma catastrófica. O neodímio cria propriedades magnéticas excepcionais. É o principal elemento dos ímãs permanentes mais fortes que podemos fabricar. O lítio reduz a densidade enquanto mantém a resistência. Ligas aeroespaciais ultraleves usam lítio exatamente por essa combinação de propriedades. Isso é metalurgia intencional, para aplicações em ambientes extremos. Operação em alta temperatura. Funcionalidade eletromagnética. Otimização de peso. Alguém entendia engenharia com elementos de terras raras. A descoberta se torna ainda mais impressionante quando percebemos que os elementos encontrados no artefato são exatamente os mesmos usados nas pesquisas mais avançadas de computação quântica na atualidade. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos classifica terras raras como essenciais para sensores, sistemas de comunicação e aplicações de processamento quântico. Universidades como Montana State e Chicago, além de instituições como a MITRE, desenvolvem qubits e memórias quânticas baseadas nesses materiais em laboratório neste exato momento. Pesquisadores usam itérbio, európio e érbio em computação quântica porque esses elementos oferecem vantagens únicas,